Fala pessoal, tudo certo com vocês? Muito bom dia, 10 horas mais 1 minuto. Hoje é dia 4 de dezembro de 2023 e tá começando mais uma edição do Podcast Timão. Seja muito bem-vinda, timoneira, seja muito bem-vindo, timoneiro. Hoje vocês perceberam um horário diferente, 10 da manhã. Tinha muita gente perguntando como será o Podcast Timão em dezembro? O que vocês vão fazer em dezembro? Vocês farão programas em dezembro? Vocês não farão programas? Faremos programas em dezembro, mas às 10 horas da manhã, tá bom? 10 horas de segunda a sexta-feira. Normalmente, Podcast Timão, você vai ter notícias do Corinthians, porque o campeonato para em dezembro, mas as notícias não param em dezembro. Você, torcedor, você, torcedora, quer saber quem o Corinthians vai contratar, quem não vai contratar, quem vai deixar o time, quem não vai deixar o time, o que está acontecendo no Corinthians, e você vai ter todas as informações durante este mês de dezembro. Eu tô falando como se já tivesse acabado o campeonato, né? Mas pro Corinthians já acabou o campeonato e acabou tarde demais até. Esse jogo contra o Coritiba aí não vale mais nada. O Corinthians já garantiu a vaga na Sul-Americana, inclusive. Pela incompetência dos outros, né? Não pela competência do Corinthians, pela incompetência dos rivais, que foram piores ainda do que o Corinthians. Mas, enfim, no mês de dezembro, enquanto não tem jogo, enquanto não tem campeonato, 10 horas da manhã, você vai sempre estar ligado aqui no Podcast Timão, meu caro timoneiro, minha cara timoneira, né? Não, timoneiro Mor, Silvio Romualdo. Bom dia, Belo. Bom dia, timoneiros. Estamos aqui, né? Segunda-feira, e seja uma semana aí de muito trabalho, seja uma semana auspiciosa para os nossos timoneiros. E vamos aí falar, né, Belo? Deixa eu anotar auspiciosa aqui, peraí. Auspiciosa. Tá, Belo, hoje vamos debater aqui o que foi a fracassada trajetória do futebol corintiano nessa gestão, mas especialmente nesse último ano, né? Pois infelizmente, né, para o torcedor corintiano, o ano de 2023 é um ano para se esquecer. É o que eu falei. Pelo Corinthians, Silvinho, se dependesse dessa direção, dessa e de outras comissões técnicas e desse grupo de jogadores, o Corinthians cairia para a Série B do Campeonato Brasileiro. Se dependesse do Corinthians, na minha opinião. Se dependesse, porque o Corinthians queria cair. Tentou. Não, vamos cair. Não deixaram. O Vasco não deixou, o Bahia não deixou, o Goiás não deixou, porque era campanha de rebaixamento, Silvinho. Era, Belo, é o seguinte, nós temos um grave problema ali, que é um problema de cultura, né? O Corinthians hoje, ele é gerido, o futebol do Corinthians é gerido como uma empresa de baixa performance. E o Corinthians tem que ser gerido como uma empresa de alta performance. Nós não podemos aceitar nada menos do que a vitória. E a vitória, ela é circunstancial porque existem os efeitos colaterais. Você pode fazer tudo certo e alguma coisa no final dá errado. Mas nós fazemos parte, Bel, de um mercado, né, onde nós temos que aceitar nada menos do que a liderança. Né? Por quê? Nós fazemos parte de um mercado de 20, 30 milhões de corintianos que consomem, são no mínimo 22 milhões de corintianos que têm um celular na mão, né? Acessando rede e tal. Nós temos centro de treinamento para o profissional, centro de treinamento para a base, nós temos um clube social daquele tamanho enorme, nós temos uma arena. Notícia importante, Silvinho. Perdão. Notícia importante, meu timão, Rodrigo Vessone, Augusto Melo define diretor de futebol, Rubens Gomes, o Rubão, será o diretor de futebol do Corinthians. O diretor, como é que chama? Estatutário de futebol. Então tá definido, reportagem do meu timão, do Vessone, desculpa cortá-lo, é porque é uma informação importante. O Rubão, para quem não sabe, já foi diretor de futebol do Corinthians lá atrás, em 2007, e vive o dia a dia. O Silvinho vai falar sobre ele, conhece ele muito bem, né? E Rubens Gomes é o novo diretor de futebol do Corinthians, não é o diretor executivo, tá? Que a gente vem falando, que
o Augusto quer o Rodrigo Caetano, mas o Rodrigo Caetano quer ficar no Atlético, o Atlético Mineiro quer segurar o Rodrigo Caetano, vai ter uma briga entre os clubes, mas haverá o diretor executivo e o diretor estatutário. E o Rubão, então, segundo essa matéria do Vessone, dando os créditos aqui, dando os parabéns pela notícia ao Vessone, é o novo diretor de futebol. Desculpa cortá-lo, mas é que é importantíssima essa informação. Belo, não é novidade, né? O Rubão já vinha participando já de reuniões lá no CT e tal. Hoje foi só divulgado aí. Informação, eu cortei o cara e tal. Acabou com o meu negócio. Eu fiquei chateado agora. Mas vamos lá, Belo. Beleza. Vamos lá. Não, tudo bem. Segue aí. Belo, deixa eu continuar, vai. Segue aí. Posso continuar? Continue, vai, Silvio. Posso continuar, Vitão? Continue aí, vai. Agora eu te ferrei. Então vamos lá. Vamos retomar aqui. O Corinthians hoje é uma empresa com comportamento de baixa performance. E sabe onde fica evidenciado isso? Fica evidenciado quando o maior ídolo do elenco, quando ele vai dar a entrevista, e ele tem sempre... O Corinthians, este ano, sempre teve uma desculpa. Perdeu. É o vento. É a chuva. A bola. A relva, né? O gramado. O VAR. O juiz. Desculpa para todo lado. Seu Cássio vem dar a entrevista, não sei se você tem um vídeo, vai colocar o vídeo para a gente aí. O seu Cássio deu a entrevista e falou assim, né? Que foi uma temporada difícil e tal e coisa, aquele tal. Diz não garantiu a presença dele, né? No elenco ano que vem, porque, não sei se tem proposta. O nosso Pretzel, né? O nosso colega Pretzel fez a pergunta e já pergunta direto: você tem proposta do Grêmio? Não sei, não, nada. E aí ele solta assim. Não, porque a eleição ela foi muito conturbada. A eleição, eu estou aqui desde não sei quando, nunca vi. Escuta aqui, seu Cássio, me diz uma coisa. Cássio, primeira coisa, Cássio, vamos lá. Caso o senhor não saiba, seu Cássio, e para quem também não sabe, até maio desse ano, maio é 5 meses do ano, até maio, mais ou menos, maio, se falava em tentar uma articulação para o Duílio continuar, para colocar lá, enxertar lá no estatuto, uma mudança estatutária, para permitir a reeleição do Duílio. Isso aconteceu, isso foi debatido, inclusive, o Mário Gobi tomou a palavra numa reunião do conselho, desceu o cacete no Duílio, inclusive, chamando de ditadorzinho e tal. Inclusive, Belo, não sei se você percebeu, as outras pessoas não perceberam, nenhuma foto na campanha do André Negão tem o Duílio e Mário Gobi no mesmo lugar. Então, o Mário Gobi e o Duílio, durante a campanha do André Negão, não estiveram no mesmo espaço. Não apareceram no mesmo vídeo, não apareceram na mesma foto. Pode observar. Se achar uma, pode me trazer. Não tem. Então, até maio, seu Cássio, se falava em ou tentar a reeleição, existia uma corrente no clube que estava articulando. Não deu certo. Ok? Quem estava encabeçando isso, inclusive, era o Romeu Tuma Júnior. Então, até maio, se falava em tentar uma reeleição. Ou, caso isso não vingasse, uma terceira via, que passava por alguém indicado pelo Duílio. Porque já se sabia internamente que se insistisse com essa loucura de manter o André Negão como candidato, ia dar merda, como deu. Foi essa lavada na eleição. Quem está no clube sabia que ia dar essa bosta. Que bosta para eles, né? Que insistiam que André Negão se impôs candidato. Não foi articulação, senta lá e aí, não, olha, vamos discutir nome. Não, ele botou o nome dele e ele exigiu o primeiro vice dele. Então, seu Cássio, até maio, 5 meses, seu Cássio, 5 meses. Só que até começar a campanha pegar fogo, a campanha começou a pegar fogo agora de final de outubro para novembro, ok? Né? Começou e áudio e não sei o quê, e debate, e podcasts e não sei o quê. O senhor já tinha um vexame no Paulista, os senhores foram desclassificados no Paulista, os senhores foram classificados na Copa do Brasil, na Bacia das Almas, né, perdendo para Remo, né, ganhando os pênaltis, vexame na Sul-Americana.
Ô, seu Cássio, vai aí, pô. Mas isso aí é o seguinte, mudança de cultura tem que mudar a gente. E a mudança de cultura, ela é verticalizada, ela vem de cima para baixo. Ela começa do presidente, vem para o diretor estatutário, vem para o gerente e tal. O seu Alessandro é um banana. O seu Alessandro foi um banana. Ficou ali, né? De vez em quando dava uma entrevista e tal, e pá. Houve cobrança nesse elenco, né? Porque aí tem lá uma postagem do Vessone, onde 4 treinadores, 9 auxiliares, não sei quantos, tá, ok. Existe um momento, isso pode ser num clube de futebol, numa empresa, onde for, que você está percebendo lá que a gestão está se perdendo, está batendo cabeça, mas você que é o responsável pela entrega final, você tem que estar inerente a isso tudo, amigo. É nós com nós mesmos ali, vocês ali no elenco, seu Cássio, a panela, principalmente a panela que o senhor liderava, que derrubou o treinador, que passava off, né, de vestiário. Teve uma viagem do Corinthians na Sul-Americana, ô Belo. O Samir, ele narrou o que estava acontecendo dentro do ônibus do Corinthians, a caminho, acho que foi no Peru o jogo, não sei onde foi. O Samir estava narrando o que estava acontecendo dentro do ônibus. Foi um jogo que o Corinthians... Onde é que o Corinthians esteve aqui que queria que o Corinthians fosse com o ônibus do Exército? Onde teve esse problema? Bolívia? Peru? Sei lá, um lugar que o cara tinha desse aí. Então, assim, vocês derrubaram treinadores, vocês só não deu tempo de derrubar o Cuca, porque os senhores iam derrubar também, seu Cássio. Fizeram aquele mise-en-scène todo, foi lá abraçar o cara, porque ali naquela cena, né, famosa cena do elenco indo lá comemorar com o Cuca, é porque o Cuca já tinha anunciado que ia sair. Então, o Cuca não deu tempo de derrubar. O Lázaro foi um erro, o primeiro erro, porque imaginava-se que ia ser a nova democracia corintiana, né? Só que o Lázaro não ia ser o treinador na época, que teve Jorge Vieira, teve o Travalini. O Lázaro não seria o novo Travalini, porque eu já coloquei essa pergunta aqui. Alguém já perguntou para o Lázaro se ele quer ser treinador? Se o Lázaro quisesse ser treinador, o Lázaro já tinha procurado a vida em outro clube, não. Ele está lá sentadinho, lá na zona de conforto dele. Tá bom aqui, eu vou ficando por aqui. Então, seu Cássio, desculpe. O senhor está equivocado quando o senhor fala que a eleição atrapalhou. A eleição não atrapalhou coisa nenhuma, seu Cássio, porque os vexames que o senhor e a sua patota, a sua panela protagonizaram esse ano foram muito, muito, muito antes da eleição. É isso, Belo. Desabafo aí do Silvinho. Vamos lá, mensagens. Passaram muitas mensagens aqui, infelizmente, né? 14 minutos. A gente não vai conseguir ler as mensagens lá de cima, mas membros, Ricardo Reco, Silvinho Belo, assisti a entrevista do Cássio, ele mesmo falou que a eleição não foi o motivo do péssimo ano do Corinthians, achei ele bem sóbrio, a gente vai pôr a entrevista inteira, eu concordo com você. Denis de Paula, bom dia, timoneiros, esse diretor de futebol colocado pelo novo presidente não foi o mesmo que montou o time rebaixado de 2007, ele era o diretor de 2007, depois entrou o Gebran no lugar dele. Rogério Dias, Cássio não está conectado com os anseios do torcedor, tem apenas metas pessoais e aceita passivamente as derrotas. Para aquilo que se espera de um líder, é um péssimo exemplo, se quiser sair, tchau. Deixa eu falar uma coisa. Uma coisa é ver um trecho do que disse o Cássio. E eu entendo que quem não estava no estádio não vai ver a entrevista completa. Normal. Só quem estava lá, mas é por isso que eu tô aqui para dar a impressão de quem estava lá. Eu vi e ouvi a entrevista completa do Cássio. Quando você tira um trecho, parece que ele tá reclamando, parece que ele tá falando... Cara, ele falou sobre todos os assuntos, ele falou sobre o gol do Ener Valencia, ele falou sobre a classificação sul-americana, ele falou sobre o ano que vem, o que tem que acontecer. A pergunta do Vessone, de que no começo do ano ele tinha falado que o campeonato ia ser dos mais disputados, e aí ele falou sobre times que tinham virado SAF e não sei o quê. Então não foi uma entrevista para reclamar. O Cássio pegou lá, chegou na zona mista, pediu para todo mundo meter o microfone nele e começou a reclamar. Óbvio que não. Ele foi perguntado sobre uma série de coisas. Ele foi perguntado. Inclusive a gente vai pôr aqui, ele foi perguntado se ele tinha proposta do Grêmio.
Ele foi perguntado se ele tinha cumprimentado Augusto Melo, ele foi perguntado se a eleição atrapalhou o futebol, ele foi perguntado sobre tudo isso. Então, a gente tem que ter um pouquinho de calma, né? Antes de... É porque hoje é muito fácil, hoje todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Você vê um negócio de 1 segundo, você quer dar opinião. Você vê um negócio de 2 segundos, você quer dar opinião. Calma, vamos ver o negócio completo, aí todo mundo pode dar opinião, não tem problema nenhum, mas vejamos o negócio completo, não apenas um corte, um recorte, tá bom? Eu ia pôr o Mano antes do Cássio, mas já que a gente tá falando sobre isso, vamos pôr então o Cássio. Aqui não está a entrevista completa, porque a entrevista completa teve uns 15 minutos, então não dava pra gente colocar a entrevista completa, mas eu peguei acho que 3 ou 4 respostas do Cássio aqui, que dá pra gente ter uma ideia mais ou menos. Só antes de colocar. Fala, Silvio. Eu assisti a entrevista inteira, porque eu acompanho o pós-jogo. Assisti a entrevista inteira. Não tô falando de você. Em nenhum momento eu disse que ele. Não tô falando eu peguei de você, sim uma parte. A questão. Eu sei, Bela, eu sei. Eu assisti a entrevista inteira. Aliás, todas as entrevistas foram feitas. O fator eleição não era nem para ser citado. Porque antes de que a eleição, mesmo que foi colocado que ele não justificou, é claro que a justificativa principal não se pode atribuir à eleição, mas era algo que não era nem para ser citado. Porque um episódio desse, se atrapalhar ou se interferir de alguma forma dentro da performance de um time, significa aquilo que eu estou dizendo. O Corinthians é gerido... Vamos ver e ouvir, depois a gente dá opinião. O Corinthians é gerido como uma empresa de baixa performance, tem que ser ao contrário. Vamos ver e ouvir, depois a gente dá opinião, porque senão se a gente der opinião antes, não tem por que a gente colocar o vídeo. Vamos lá. Em casa não foi legal, oscilou muito, não conseguiu os resultados. E eu acho que quando as coisas não vão bem, tem que servir de aprendizado e tem que servir de evolução. Agora, o que vai acontecer ano que vem é com o presidente, é o Mano organizar o que vai acontecer. Acho que pelo que eu tenho visto, o Mano vai ser o treinador ano que vem também. E eu acho que é o mais correto também, né? Porque é um cara que sabe como funciona aqui no Corinthians, sabe como é as coisas e tem muito a agregar a gente. Então, isso já cabe ao pessoal que vai chegar. Você fica no Corinthians, você tem contrato ou você recebeu alguma proposta do Grêmio? Não sei, um monte de gente falando um monte de coisa, até que eu sei, eu tenho contrato. Não sei, geralmente a gente fala de ir para outro clube quando tem alguma proposta, e até o momento eu não sei se tem proposta ou não. Eu tenho contrato com o Corinthians, futebol tu nunca sabe, nunca pode cravar nada no futebol, porque bem demonstrando, né, que o futebol nada é certo, então eu não sei, quero terminar essa temporada aí, terminar a última partida aí, sair aí, tá perto da minha família aí, que esse ano foi um ano difícil, foi um ano pesado por todas as situações. O fato da eleição política também foi pesado, foi um ano conturbado. Eu, com todo respeito, todo tempo que eu estou no Corinthians, já vi várias eleições, mas esse ano, no meu ponto de vista, foi mais conturbado as coisas, mas terminar a última partida aí, amanhã torcer para dar tudo certo, a gente livrar aí e para a última partida tentar fazer uma grande partida e classificar o Corinthians para a Sul-Americana, que é importante, é uma competição a mais. Primeira fase, ninguém quer jogar Sul-Americana, chegar nas quartas de final, todo mundo quer, então eu acho que é válido e vai ser muito importante classificar para a Sul-Americana e ter uma competição a mais no ano que vem. Carlos, você comentou agora do ano eleitoral, né? Esse ano eleitoral do Corinthians interferiu diretamente na tabela do Corinthians dentro da competição? Nesse sentido, quem tem campo somos nós, né? E aí não adianta a gente jogar culpa para isso, mas com certeza fora de campo foi bem turbulento, né? Muitas coisas aí, muitas coisas estranhas, mas dentro de campo é com a gente ali, coisa, agora já foi também. Espero que o Corinthians já tenha um novo presidente Augusto, espero que ele possa ajudar e possa fazer um grande mandato e o Corinthians possa voltar a brigar entre os primeiros. Você conversou com o Augusto, Cássio? Você conversou com o Augusto? Ele esteve no CT? Não, eu cumprimentei ele, parabenizei ele por ter sido eleito presidente. Eu vou dar uma opinião bem concisa, depois eu sei que o Silvinho quer falar, mas antes o superchat do Ailton Lima, superchat tem prioridade. Cássio tem mais é que ir embora, ser ídolo em outro lugar. Essa torcida nojenta não merece ele. Sempre será uma lenda e foi o melhor jogador
de 23 mais uma vez. Essa mensagem do Ailton Lima, eu falei Lira? Ailton Lima, obrigado pelo superchat. Sobre o que disse o Cássio, vou até colocar a imagem dele aqui, não vou colocar o vídeo, mas vou colocar a imagem para saberem de quem que a gente está falando. Para mim, ele citou a eleição sem ser perguntado em uma das respostas, que foi a do Pretzel, que perguntou se ele tinha proposta do Grêmio. Aí ele citou a eleição sem ser perguntado. Nas outras vezes que ele citou a eleição, ele foi perguntado sobre isso. Ele respondeu e ele ainda falou que dentro de campo são jogadores e não tem nada a ver a política. Então, ele assumiu que o problema são os jogadores e não a política. Quando ele citou a eleição na pergunta do Pretzel, que aliás ele não vai sair coisa nenhuma, ele tem contrato até 24, ele falou, não sei, mas para dar aquela, se quiserem, se não me quiserem, sabe, para meio que, se não me quiserem eu vou embora, não tem, qualquer coisa tem outros lugares para eu ir, mais ou menos, sem essas palavras, mas foi mais ou menos isso que ele quer dizer, mas não vai embora. Até porque na mesma resposta ele falou da Sul-Americana, que a Sul-Americana não sei o quê, que a Sul-Americana é importante, ou seja, ele já está pensando em 2024. E a parte que ele falou da eleição, com certeza não, desculpa, vou tirar o com certeza porque eu não tenho certeza de nada. Na minha opinião, quando ele fala de eleição conturbada, ele não está falando de que a eleição estava muito equilibrada, que os votos estavam sendo contados pouco a pouco, nem sobre o debate que aconteceu entre os candidatos. Na minha opinião, foram as falas dos dois candidatos, porque os dois candidatos falaram em fazer reformulação no elenco. Na minha opinião, estou deixando isso bem claro, foi isso que chegou aos jogadores, que os dois candidatos à presidência querem fazer uma reformulação no elenco. Isso chegou aos atletas numa reta final de Campeonato Brasileiro. E é normal, é natural que isso dê uma desestabilizada no elenco, porque você está trabalhando, você não sabe o que vai acontecer, quem vai ser o novo... Eu não gostaria, por exemplo, de eu estar agora em dezembro, tem mais... Hoje é dia 4, eu vou trabalhar até o dia 31 lá na Transamérica, mas eu sei que tem um novo dono que vai me tirar. Mas eu tenho que trabalhar. Mas eu sei que o cara vai me tirar. Porque ele já falou. Ele não falou pra mim. Ele falou pra imprensa. Ele deu uma entrevista falando, não, Marco Belo tá fora ano que vem. Marco Belo tá fora, não gosto dele. Só que eu tenho que trabalhar. Eu não posso me sentir mal? Essa é a minha opinião. Agora, fale, Silvinho, por favor. Poder, todo mundo pode falar o que quiser, inclusive o seu Cássio. O foco aqui da questão minha o Corinthians é administrado como empresa de baixa performance e tem que se mudar esse conceito. Essa cultura tem que ser mudada, porque nós estamos no topo da cadeia de um mercado do futebol onde nós temos que ser líder. Não podemos aceitar nada menos do que a vitória. Agora, a gente quer que o clube seja administrado como empresa ou não, mais ou menos, porque futebol é diferente? Aí as pessoas precisam escolher. As pessoas já tem um equívoco aí que a gente vai falar. Tá todo mundo, Rodrigo Caetano, tem que ser o Rodrigo Caetano, tem que ser o Rodrigo Caetano. Quem conhece o Rodrigo Caetano, quem estudou? Eu vim estudando já há algum tempo o Rodrigo Caetano. Fiz até algumas anotações. A hora que você me permitir, eu vou passar um resumo do que eu estudei. Estou permitindo tudo hoje. Fica à vontade. Então é o seguinte. Aí as pessoas falam, se não for o Rodrigo Caetano, tem que ser o Alexandre Matos. Desculpe, é um equívoco. Porque ambos são totalmente diferentes. Eles não estão na mesma prateleira. No futebol, eles estão na prateleira de cima. Só que são estilos diferentes. Um é gestão, o outro é negociador de jogador. É um cara, Alexandre Matos, é um cara que sabe comprar e sabe vender. Ele é negociador de jogador. É um cara agressivo para trazer jogador. Ele traz 15, 20 jogadores para apostar no volume. Eu trago 15, eu trago 20. Se 10 der certo, eu recupero meu investimento, posso ter um retorno técnico aqui e beleza. O Rodrigo Caetano é outro estilo, então não dá para colocar ou um ou outro. São diferentes. Então, o que a gente quer?
O que a gente quer? Quando a Gaviões fez há uns 4, 5 anos aí um protesto na frente do Parque São Jorge, colocando lá, queremos gestão, eu falei, então, queremos gestão, mas a torcida está preparada para assistir o rival que já estava começando a voar? Porque para fazer gestão tem que ter transformação e a gente tem que começar a olhar daqui para 3, 4, 5 anos para frente e a gente está preparado para enfrentar, para tomar esse xarope amargo, que é sofrer, que é não ganhar. Só que o que a gente viu, o que a gente está vendo esse ano, e o que a gente viu esse ano, é um sentimento derrotista, aceitando derrota e justificando com uma coisa ou outra. É esse o ponto. Então, o torcedor precisa escolher o que quer. Quer um clube administrado como empresa ou quer um mais ou menos? O que a turma quer? Quero deixar bem claro que eu não sou contra a reformulação no elenco. Eu acho que tem que reformular mesmo. Aliás, eu acho que tem que reformular bastante. Eu sou a favor que saiam a maioria dos jogadores que terminam os contratos em dezembro. A maioria. Para mim, tem que ficar 1 ou 2 e olha lá. O que eu estou falando é que os caras têm o direito de ficarem chateados. Eles são seres humanos. As pessoas acham que o jogador é super-herói. Ah, mas tem que jogar porque ele ganha muito. O Cássio salvou o Corinthians nos últimos 4, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 jogos. Foi o melhor jogador do time em não sei quantos jogos aí. Se não fosse ele, o Corinthians estava rebaixado. Se não fosse o Cássio, o Corinthians estava rebaixado à Série B do ano que vem. Então ele tá sendo profissional. Quando falo assim, ele tem que ser profissional, ele tá sendo profissional. Ele não está falando isso durante o jogo. Ó, juiz, para o jogo que eu quero reclamar aqui da eleição. Não, durante os 90 minutos ele tá jogando. Na entrevista ele pode falar o que ele quiser. É diferente. Fala, Silvinho. Sabe quem é com eu, numa das entrevistas, assisti algumas entrevistas do Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano é contra a reformulação. Ele é a favor de ajustes. Ele é a favor da continuidade. Ele é a favor de ajustes. Então, ele vai, se ele chegar, ele vai ser favorável à reformulação. Ele já disse numa entrevista, é só procurar, que ele é contra a reformulação. Agora, o Corinthians necessita o quê? De ajuste ou reformulação? E aí? Ele fez uma reformulação no Atlético Mineiro. Ele fez uma reformulação. Depende do que você chama de ajuste e o que você chama de reformulação, né? Não, mudar 6 jogadores é ajuste ou reformulação? Ele disse. Não, tudo bem, disse. Isso é palavras ao vento. Ele disse. Então, o que eu digo? O que eu digo? O Corinthians precisa de uma reformulação. Tudo bem, eu não vi essa entrevista, mas se ele falou que ele não gosta de reformulação, ele fez no Galo, isso que eu tô falando. Eu tô falando um fato, não tô falando de palavras nem de entrevista, eu tô falando um fato. Ele fez uma reformulação no Galo. Agora, só sobre o Cássio. Daqui 10, 15 anos, vocês vão saber o que foi o Cássio no Corinthians. Daqui 10, 15 anos, mais ou menos, vocês vão olhar para trás e saber o que foi o Cássio no Corinthians. É o que hoje vocês falam do Marcelinho, é o que hoje vocês falam do... Dentro de campo, o Sócrates, não estão comparando o Cássio com o Sócrates fora de campo, pelo amor de Deus. E quem mais? Rivelino, Ronaldo Giovanelli, Neto. Daqui 10, 15 anos vocês vão ver o que foi o Cássio, assim como vocês vão ver o que foi o Fábio Santos, assim como vocês vão ver o que foi o Alessandro, assim como vocês vão ver o que foi o Chicão, assim como vocês vão ver o que foi o Paulo Guerreiro. Daqui 10, 15 anos, mais ou menos. Agora, sobre esta tal reformulação, Silvinho, eu vou pôr aqui a entrevista que eu acho bem importante do Mano Menezes, porque ele falou bastante sobre isso aí que você está falando. A reformulação vai passar pelo executivo de futebol, vai passar pelo presidente ou vai passar pelo Mano? Ou pelos três? Por quem que vai passar a reformulação? Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar pequenininho aqui, porque é da TV Corinthians. Como é que eu coloco pequenininho? Não sei. Ah, já sei. Já sei, vou colocar pequenininho assim, ó. Espera aí que eu já arrumo aqui para vocês. Vai ficar bonitinho. Deixa eu ver se eu consigo.
Muito para cá, né? Deixa eu ver se agora melhorou. Tá bom, né? Tá bom assim. Vamos lá. Do técnico Mano Menezes. A gente Ele sabe começou que falando os dois sobre o jogo. Então, a gente deu ter capacidade de fazer a leitura no Os táticos tem a ver com a parte física do Corinthians? problema. Com o novo presidente, o Aqui. Augusto Melo. Queria que você falasse como foi esse encontro. E o Augusto, quando foi eleito, disse que o Corinthians vai sofrer um grande choque de gestão, né? Você acha que o Corinthians precisa desse choque de gestão no elenco também? Obrigado. Bom, eu confirmo, a gente teve a primeira reunião essa semana, muito mais para se conhecer, saber o que pensam os novos dirigentes que vão assumir o clube logo em seguida, porque é a partir desse pensamento que a gente estabelece as diretrizes de atuação. Tá? Eu não acho que o problema do elenco seja gestão, né? Eu acho que as coisas começam a estar bem trabalhadas no dia a dia, mas o clube vai passar por transformações, quem dirige o clube vai decidir o que quer fazer e nós vamos nos adequar às questões de administrativa, de política, de gestão. As questões técnicas pertencem a quem é profissional contratado para executar o seu trabalho e a sua função. Tá? E aí depois nós vamos ver como isso vai funcionar. Mano, tudo bom? Stefano da TV Bandeirantes. Falando já um pouquinho desse início de 2024, o Corinthians com 47 pontos na 13ª colocação não é o cenário ideal para um final de temporada, para um final de Campeonato Brasileiro. Você enxerga como as maiores necessidades do Corinthians? Aonde em 2024 você vai buscar, como você falou, não perder dentro de casa e somar mais pontos e até buscar algum título no ano que vem? Quais são as áreas dentro de campo que o Corinthians precisa melhorar? Geralmente no futebol a gente quer individualizar. Sai quem? Entra quem? Quanto você vai trazer? Não é essa a parte mais importante antes da gente começar a trabalhar nesse sentido. O mais importante é saber quanto que o Corinthians vai ter para investir nessa modificação. A partir desse momento, você vai estabelecer o nível de transformação que nós vamos fazer no elenco. Né? Hoje, por exemplo, no momento crucial do jogo, a gente colocou quase que só jogadores com menos de 20 anos. Não é fácil entrar nessa hora, numa situação como essa, né? E você vai comparando com os outros que entram do outro lado, você vai vendo o que é um equilíbrio maior, como é difícil isso, né? Às vezes um jovem demora para entrar no jogo, às vezes toma uma decisão que você fala assim, nossa senhora do céu, como é que essa decisão foi tomada? Mas é dessa idade, né? É do jogador em formação. E o Corinthians teve que apressar essa utilização do jogador. Vou adiantar um pouco. Então, isso é mais... Você não gosta dessa palavra, mas é para tomar decisões de quem fica e quem sai para a próxima temporada. Ou se você já tem essas decisões todas claras na sua cabeça. Obrigado. Não, eu não tenho todas as decisões, porque, vou repetir, isso vai depender de um monte de situações bem objetivas que o clube vai fazer. A política, o investimento, as questões maiores para você estabelecer prioridades nas contratações, na chegada de jogadores. A chegada de jogadores influencia na saída de jogadores, porque é isso que você... Essa parte eu acho muito importante. Vou até parar aqui, Silvinho, porque essa parte é muito importante. A chegada de jogadores influencia na saída de jogadores, porque a gente está falando, inclusive nós aqui no podcast, o Renato sai, o Juliano fica, o Gil sai, o não sei o que fica... Mas, às vezes, as pessoas não pensam que para um sair, outro tem que chegar. Compara, né? Você quer fazer uma transformação para você ganhar qualidade, para você ganhar competitividade, para você ganhar valências físicas, que hoje o futebol exige muito, mas você tem sempre que colocar na balança se as transformações que você pretende fazer significarão acréscimo. Já vimos muita gente transformar para pior. E é isso que não pode acontecer. Tá? Então,
Não vou fazer isso em uma partida de futebol, certamente seria uma estupidez. Um jogo como esse pode mostrar uma coisa em 90 minutos que não tem nada a ver com aquilo que a temporada mostrou. A temporada está clara, está diante dos olhos de todo mundo, e é isso que se tem que levar em consideração para avançar naquilo que o clube vai propor. Mano, aqui, tudo bem? Boa noite. Acho que está claro para todo mundo agora o que você está dizendo, né? Você não vai liberar 10 se você não tiver outros 10 para compor o seu elenco, enfim, não vai ficar sem ninguém, isso está claro. Ao mesmo tempo, a gente sente no torcedor, em rede social, aqui no estádio, que muitos jogadores estão desgastados. O torcedor corintiano está com a mente cansada de ver esse time jogar. Como que você analisa essa situação na parte mais fria e calculista que você precisa ser, ao mesmo tempo de saber, meu torcedor, que faz muito parte desse clube, está cansado, muitas vezes, de ver esse time jogar também com esses jogadores? Entendo perfeitamente o sentimento do torcedor. O torcedor ele é passional, ele tem uma parte de razão, porque você não pode iniciar a temporada que vem, mostrar para ele que os mesmos vão fazer algo muito diferente daquilo que ele viu. É assim que ele se sente. Então, essas coisas que precisamos refazer, precisamos modificar, passarão por esse entendimento, conhecimento, mas certamente a direção vai levar em consideração esse sentimento do torcedor, que é a razão pela qual nós vamos trabalhar todo o ano que vem. Depois eu quero falar sobre isso, Silvinho, porque eu tive uma discussão acalorada com o Rodrigo Vessone só sobre essa resposta aí, lá na zona mista da Neoquímica Arena. Mais acalorada do que a gente está tendo aqui no programa. Eu e o Vessone discordamos frontalmente dessa resposta do Mano, mas depois eu quero falar sobre isso. Mano, aqui, por favor, Henrique Vilhote, da Identidade Corintiana. Primeiramente, boa noite. Mano, eu gostaria de fazer uma pequena retrospectiva em relação aos últimos jogos do Corinthians. Quando você chegou para o jogo contra o Grêmio, todos diziam ser um jogo limite, ser um jogo que... Ele está falando sobre os jogos, né? Então vou passar para frente diferente, um pouquinho. E eles são tão importantes. Então, Cuida da parte técnica, o que é de gestão tem que ser da parte de gestão. Ao mesmo tempo, você falou que vai ser avaliada também a opinião dos torcedores e o que eles pensam a respeito do grupo. O presidente já deve ter uma ideia, o presidente eleito já deve ter uma ideia, provavelmente, do que fazer, mas você conhece melhor o elenco do que o próprio presidente. Então, a minha pergunta é, até que ponto a área técnica, que é você, será ouvida? Até que ponto o presidente tem esse poder? Como é que é essa negociação entre vocês dois? Obrigado. Então, a área técnica vai ser ouvida naquilo que for da parte técnica. Tá? Foi a impressão e o que acertamos nesse primeiro momento. Tá? E é o que eu acho que tem que ser feito. Tá? O clube sempre deve ter algumas questões que são institucionais, e aí entra essa compreensão que você tem que ter do sentimento do torcedor. Você não pode desconsiderar essa razão principal pela qual você existe, que é pelo torcedor, mas você sabe, tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma parte de razão, existem as questões financeiras, existem as outras questões todas que serão levadas em consideração pela parte administrativa de gestão do clube. Resumindo, nessa última aí, o que o Mano falou, o presidente vai mandar, mas vai ter que ouvir ele, Mano Menezes. É importante essa entrevista. Por que eu quis colocar, Silvinho? Porque a gente está falando de Rodrigo Caetano, de Alexandre Matos. Aliás, o Mano já trabalhou com o Alexandre Matos, né, no Palmeiras. O Mano conhece o Alexandre Rodrigo Matos. Caetano também. Onde que ele trabalhou com o Rodrigo Caetano? Não lembro. No Grêmio. No Grêmio, boa. Então ele trabalhou com Batalha dois. dos Aflitos. Batalha dos Aflitos. Ah, era o Rodrigo Caetano? Era o Rodrigo Caetano. Em 95? Não. 2000 e... Quando que foi a Batalha dos Aflitos mesmo? 2004. Caramba, agora me deu branco. Final 2005. 2005, então. 2007, tá escrito aqui.
Não, 2005. 26 de novembro de 2005. O que eu vou falar aqui é altamente impopular, tá? Mas eu não tenho medo de falar a minha opinião, mesmo que seja altamente impopular. 90% das pessoas que estão vendo e ouvindo a gente vão me xingar, mas acho que 10% vão me entender, e eu fico feliz com esses 10% que vão me entender. O torcedor tem que ser ouvido. Eu concordo plenamente que o torcedor é a razão pela qual o clube existe. O presidente do clube, ele navega na popularidade. Se o presidente for impopular, isso atrapalha muito a presidência. Então, o presidente do clube pode falar o que o Mano falou. Eu acho que o treinador não pode falar o que o Mano falou. O treinador, falando que o torcedor será ouvido, dá brecha para que amanhã algum maluco que queira que o Gil saia do time jogue uma pedra no Gil, porque falei, eu vou ser ouvido. Se eu não quero o Gil, ele vai sair. Ou quer que o Fagner saia do time. Vou fazer um negócio na frente da casa do Fagner lá, cheio de faixa e não sei o quê. Ou na frente da casa do presidente, fora Fagner, porque o Mano falou que eu vou ser ouvido. Eu acho que você dá brecha para maluco. Não o torcedor comum, o torcedor normal, entre aspas, o torcedor que é um pouco mais como é que eu posso falar? Torcedor mais razoável, né? Torcedor mais razoável, que é a grande maioria. Agora, você dá brecha para maluco achar que pode tirar jogador do time. Por quê? Porque torcida é passional. Torcida uma semana tá jogando pedra no Gil, na outra o Gil faz um gol de cabeça e o Gil é o rei. E daí você vai querer tirar o cara do time, no outro jogo você vai querer que ele ganhe aumento. Você vai querer... Eu acho que a partir do presidente para baixo tem que ser só opção técnica. O jogador tal, a torcida odeia ele. Se o técnico acha que ele vai fazer bem pro time, tipo o Rony, vamos ver o Rony. Tô usando um exemplo, Rony. Se fosse pela torcida, o Rony tava fora. O Rony jamais jogaria no Corinthians pela torcida. Se fizesse uma enquete na torcida do Corinthians, nos 35 milhões de torcedores, o Rony não jogava no Corinthians. Mas de vez em quando o Rony é importante. De vez em quando o Rony entrar num jogo é importante. Então, às vezes, o técnico tem que se limitar a opções técnicas. E não popularidade. Vai entrar os 11 mais populares a partir de agora. Os 11 jogadores mais populares jogarão. Eu acho que o técnico falar isso é perigoso. Não estou falando que é errado, que ele jamais deveria ter falado isso, mas é perigoso porque abre uma brecha para maluco achar que pode tirar a cara do time. Essa foi minha discussão com o Vessone. O Vessone falou que não tem nada a ver, que eu estou viajando. E aí, Silvinho? Fica à vontade, pode discordar de mim. E aí que eu tô com conversa nessa. Normal. Porque, veja bem, vamos lá, brincando. Deu para entender o que ele quis dizer. O problema de frases mal ouvidas ou frases mal ouvidas sempre serão frases mal interpretadas. Ou frases malditas sempre serão frases mal ouvidas e mal interpretadas. O que ele quis dizer foi o seguinte, pega lá o contexto do que o Vessone trouxe. A torcida está mentalmente cansada com esse time. Alguém discorda? Acho que ninguém discorda. Cansa, tá? Foi cansativo assistir a postura derrotista, postura de time, de empresa de baixa performance, né? De ver o comportamento desse time ao longo da temporada. Não foi no Brasileiro, foi desde o Paulista até agora. Então, quando ele disse que a torcida vai ser ouvida, ele disse que é o seguinte, que o time, o clube ou ele entende o sentimento do torcedor. Não que ele vá ouvir, vai achar, torcida, a gente deve renovar ou não renovar com esse aqui? A gente deve trazer ou não trazer esse jogador? Não foi dessa forma que eu interpretei. Mas ouvir o sentimento do torcedor é o quê? Numa hora de renovação? O torcedor não gosta do Gil. E aí? Não é isso. O sentimento do jogador, dos torcedores?
eu não entendi dessa forma. Eu entendi da seguinte forma, que ele entende que o torcedor se sentiu esse ano emocionalmente, mentalmente, espiritualmente cansado de ver. Ele não está dizendo que amanhã ele vai ouvir se a gente deve ou não. A decisão, se deve ou não renovar com o Renato Augusto, é uma decisão técnica. Que os caras vão se reunir lá, Mano, agora o Rubão, o novo diretor, gerente executivo, a galera lá vai se reunir e vai decidir. Renato Augusto vai renovar, o Juliano vai renovar, esse aqui vai ficar, esse não vai ficar, esse aqui tem contrato até 2024, mas vai continuar, ou nós vamos buscar um clube emprestar porque não tem mais espaço? Essa decisão é técnica. Então, quando ele diz que vai ouvir o torcedor, no meu entendimento, vai ouvir e vai entender que o torcedor, o sentimento do torcedor, o sentimento, não que o torcedor vai ter opinião para se decidir se o jogador vai ficar ou não. Foi dessa forma que eu entendi a fala dele. E cadê o Belo? Cadê o Belo? O Belo saiu. Bom, já que o Belo saiu, então ele não entra mais. Eu vou bloquear a entrada dele aqui, vai ficar só comigo aqui. Então, assim, alguém escreveu, só eu ouvi essa entrevista do Rodrigo Caetano? Não. Eu recomendo, das entrevistas que eu assisti do Rodrigo Caetano, a que eu achei a mais completa, a melhor, foi a entrevista que ele deu em setembro, é o canal do jornal O Tempo, lá de Minas Gerais, que tem a Dilmara, que é a entrevistadora, muito boa, diga-se de passagem. Então, procurem lá no canal do jornal O Tempo no YouTube. Tem lá uma entrevista, das entrevistas que eu vi, das matérias que eu assisti do Rodrigo Caetano, a mais, completa foi essa aí, vocês ouvem, mas ouvem com calma, tal, num horário que tiver no ócio improdutivo, né? Vocês ouvem lá. Sobre o Rodrigo Caetano, o Beto está de castigo. Gente, então lá, eu gosto de analisar as coisas para a gente não entrar na grita geral. Resumindo o que eu fiz de Rodrigo Caetano para vocês. O Rodrigo Caetano ele foi um dos criadores da CBF Academy. Para quem não sabe, a CBF Academy hoje tem os cursos, muita galera está indo lá fazer curso, é um curso caríssimo, caro pra cacete. Tem curso presencial, a maioria dos cursos são presenciais, curso para treinador, curso para gestor. Então, o Rodrigo Caetano foi um dos criadores da CBF Academy. O Rodrigo Caetano é um cara digital, não é analógico. O que é o cara digital, o cara analógico? Ele é um gestor moderno. Ele está na era moderna. Não é aqueles gestores, tiozão, que usa o óculos pendurado aqui, entendeu? Que mal usa um computador, que mal sabe ler e-mail. Não. Ele tá um cara antenado, então ele é um cara digital. É um cara família, que é um cara que tem crença para viver. O que é crença para viver? Não está relacionado à religião. É crença. Então, ele é um cara família. Ele está lá, está enraizado com a família faz parte do contexto dele, participa das decisões. Todas as vezes que ele trocou de clube ou trocou de cidade, o apoio da família foi importante. É bom ter cara assim, que coloca a família num patamar elevado. Ele foi o pioneiro na criação do conceito de gestão de futebol. Ele que criou essa porra toda aí, né? Foi jogador de futebol, ele jogou futebol, jogou no Grêmio, inclusive, só que ele teve uma contusão muito grave, inclusive que era uma contusão que impediu que ele fosse jogar na Europa. Ele entende que o profissionalismo na gestão, né, o profissionalismo na gestão do futebol, ela veio a galope das mudanças das leis. Então, Lei Pelé, né? Então, devido a essas leis que foram criadas, específicas para o futebol, foi necessário que os clubes se profissionalizassem. Ele entendia que existia... Por que ele entendeu que tinha que ter esse cargo de gestão?
porque, no entendimento dele, tinha um vácuo entre o presidente e o diretor estatutário, ou vice-presidente, seja lá o que for. E, normalmente, ele falava assim, normalmente os diretores estatutários são caras que não dá para estar 100% dedicado, são caras que às vezes está, às vezes não está, vai num jogo, às vezes vai num jogo, no outro não vai. Então, ele entendeu que tinha que ter essa figura aí do gestor. Então, ele é o criador dessa porra toda aí. O Rodrigo Caetano, ele fez parte da primeira SAF. Teve um time lá do Paulo César Carpegiani, que é o RS Futebol, que aí o Carpegiani chamou ele para ser o gestor lá. Ele estava estudando ainda. Então, foi o primeiro clube empresa no Brasil, um dos primeiros, foi esse clube, o RS Futebol, que era do Carpegiani. Então, ele iniciou a carreira dele lá. 2005, ele teve no Grêmio como gestor, né? Estava lá junto lá, né, quando teve a Batalha dos Aflitos, que foi, procurem o que significa a Batalha dos Aflitos, para quem não sabe, né? E ele está há 20 anos na gestão de clubes. Ele passou pelo RS Futebol, pelo Grêmio, pelo Vasco, Fluminense, Vasco de novo, passou pelo Flamengo com Bandeira de Melo, né? Passou pelo Flamengo com Bandeira de Melo, Internacional e agora Atlético, né? Entende que os agentes de futebol, os principais pelo menos, mudaram a sua forma de administrar as carreiras dos seus atletas. Hoje, os principais, aqueles que enxergam de forma de gestão, eles estão analisando não só grana como projeto, né? Mas tem um contraponto que, na verdade, a maioria hoje está olhando grana, né? Não está olhando projeto. Vide aí essa galera que está indo lá para o Catar, para o árabe, essas coisas aí, né? E ele entende o seguinte, que um gestor tem que saber lidar com as pressões externas. Então, ele citou um caso, por exemplo, do único treinador que eles demitiram, que foi o Turco, alguma coisa lá do Atlético, a única vez que cederam à pressão externa. Só que ele deixou entender que a pressão externa não foi sobre ele. A pressão externa foi sobre a presidência. Que ele entende que quando você tem a gestão, entende que o resultado ou que existe potencial para se atingir resultado, você não pode ceder à pressão externa porque o torcedor é passional, né? Por exemplo, o Filipão teve pressão externa para ser demitido no Atlético. O Atlético ficou 7, 8, 9 jogos sem ganhar. E hoje o Atlético 10 jogos sem ganhar. E o Atlético hoje, até essa rodada, estava brigando para ser campeão. É que agora já era, né? Vai ter que meter 10-0 lá, torcer para o Palmeiras perder, mas o Atlético vai ser, no mínimo, vice-campeão. Por um treinador que queriam que demitisse, porque perdeu, ficou 10 jogos sem ganhar. Foi. Informação, tá? O Augusto Melo vai se reunir com o Rodrigo Caetano. Isso irá acontecer, tá? Isso é informação. Outra informação que eu dei no sábado. O Atlético Mineiro vai tentar segurar o Rodrigo Caetano. Os 4 R's lá gostam muito do trabalho do Rodrigo Caetano. Outra informação. O Luiz Felipe Scolari vai tentar convencer o Rodrigo Caetano a ficar. Essa é outra informação. Outra informação. O fato do Atlético Mineiro disputar a Libertadores da América e o Corinthians não é um fato que pesa a favor do Atlético Mineiro na decisão do Rodrigo Caetano. Ponto. Um fato que pesa a favor do Corinthians, ser o Corinthians. Outro fato, eixo Rio-São Paulo. Uma coisa é você trabalhar em Minas, com todo respeito, outra é você trabalhar no eixo Rio-São Paulo. Outro fato, Rodrigo Caetano já foi uma vez convidado para ser o diretor da CBF. E caso ele queira voltar a receber este convite, você trabalhar no Corinthians e fazer um bom trabalho no Corinthians é um bom caminho. Outro fator a favor do Corinthians, o desafio profissional de você remontar uma equipe do zero, praticamente. Porque ele vai ter recursos para contratar e demitir quem ele quiser. Junto com o Mano, lógico,
como a gente acabou de ouvir, junto com o presidente. Outro fato, o Rodrigo Caetano bancou o Luiz Felipe Scolari depois desses 10 jogos que você citou, sem vencer, quando a torcida do Atlético Mineiro queria a saída do Filipão, o pessoal chamando o Filipão de velho, ultrapassado, não sei o quê, foi o Rodrigo Caetano que bancou o Filipão lá, foi ele, não foi o presidente, não foi o dono, não foi ninguém, foi ele, Rodrigo Caetano, que bancou o Filipão. E aí o Rodrigo foi criticado, porque estavam criticando o técnico, como o diretor não quis mandar embora o técnico, aí o Rodrigo Caetano ouviu poucas e boas da torcida, então ele ainda guarda essa mágoa por ter sido criticado há pouco tempo, não faz tanto tempo assim. Então eu estou dando todos os lados da questão. Tudo isso que eu falei é informação, nada é opinião, tá? Não dei minha opinião aqui. Tudo que eu falei é informação, conversando com diversas pessoas de São Paulo e de Belo Horizonte. Agora, se vai acertar com o Corinthians, não vai acertar com o Corinthians, vai depender da conversa do Augusto Melo, vai depender do que for conversado com ele e vai depender dele, né? Rodrigo Caetano. Ninguém tá na mente dele, ninguém pode falar ele vai aceitar ou ele não vai aceitar. A não ser que você seja o cérebro do Rodrigo Caetano, né? Só ele vai decidir. Agora, tudo que eu falei até agora é informação, tá bom? O Atlético vai tentar segurá-lo com base nisso que eu falei, o Corinthians vai tentar trazê-lo com base nisso que eu falei. Superchat do Everton Sanches. Todo mundo pede o Miguel, o Carlos Miguel, né? Mas até ele tomar 2 frangos, sair errado nos cruzamentos, a torcida já pede a volta do Cássio. Belo, sou seu fã número 1, quero um autógrafo. Você pôs isso só para me agradar, né, Silvinho? Você que pôs esse superchat aí na tela. Não. Você pôs só para me agradar. Não, é que ele escreveu lá que não foi lido e tem mais, acho que 1 ou 2 superchats aí para trás. Eu só coloco mais um ponto que é favorável ao Atlético. O Atlético vai se transformar em SAF, tá para estourar, tá? Porque ele nessa uma das entrevistas que ele disse, ele falou o seguinte: a diferença do clube associativo, como é o Corinthians, de uma SAF. Ele falou, os clubes associativos eles vão empurrando com a barriga para frente. Vai empurrando para a barriga. Ah, tem dívida. Ah, vai, empurra aí, o próximo paga. Aí vem o outro, o próximo paga. Aí vem o outro, o próximo paga. SAF não. A SAF chega, tem dívida, tem que pagar. Tem que montar time? Tem que montar time. Tem que fazer? Tem que fazer. É empresa. Então, é um ponto que pode contar favoravelmente ao Atlético. Mas é o que vai determinar mesmo, hein, Bela? Acho que o ponto principal é o desafio. Desafio importante para a carreira dele. Ó, eu tô vendo aqui. Deixa eu pegar aqui, vou dar o crédito. Zona mista do último jogo do Atlético. Vou dar o crédito aqui. Deixa eu pegar. Cadê? Não. Eu acho importante. Não, quando você procura, eu vou ler esse superchat que ficou para trás, do Daniel Medeiros, R$2. Valeu, Daniel. De onde viria o dinheiro para tantos jogadores? Do orçamento. Tem um orçamento que vai estar sendo discutido e vai ter lá uma grana que vai estar disponível para fazer essas contratações. Ó, falagalo.com.br, tá? É o lugar, vou dar o crédito aqui. falagalo.com.br. Deixa eu pegar aqui. Cadê, meu filho? Então, Heber nem se fala. Você falou sobre o futuro do Heber. E o seu futuro? 2024 é no Atlético? Espero que sim. Espero que sim. Estou aqui para isso. A diretoria quer você. Você quer continuar? A diretoria quer. Eu estou há 3 anos aqui. Extremamente satisfeito. Aí eu falo por mim. Espero sim. E continuidade. Você tem alguma depois nós campeonato, obviamente, que nós vamos ajustar algumas coisas. A gente já vem conversando muito sobre o planejamento, momento único. Aí já é outra coisa. Aí já é outra coisa. Mas ele falando, inclusive, que quer ajustar algumas coisas para o ano que vem, não sei o quê. Então, essa é a situação lá em Minas. A gente tem informação do Corinthians, do Augusto, o Silvinho conhece melhor Augusto do que eu, mas a gente precisa dar informação lá de Minas, porque não tem um lado só, né? Não tem só o Corinthians, existe um clube chamado Atlético Mineiro, né? No qual ele trabalha.
Emerson Rodrigues, superchat, Belo e Silvinho. Muito bom dia, parabéns pelo programa. Cássio é ídolo e vai Corinthians. Eu escrevi aqui no WhatsApp do Silvinho, mas ele ignorou, para variar, que quando a gente discorda, o programa fica melhor. Não, eu respondi aí. Você que não viu. Ah, você mandou um... Aqui, acabei de mandar. Obrigado, viu, Silvinho? Então fui eu que ignorei. Eu falei para ele... Eu sou digital, velho. Eu sou digital. É porque ele mandou carinha. O Silvinho é daqueles que manda figurinha. Eu mando. É rápido. Aqui, o mundo ó, hoje pra você, tá veloz. Tem a ver com a sua resposta anterior, Silvinho. Luiz Felipe, ainda não, Luiz. Inclusive, o Rosala, numa entrevista, ele disse que está participando lá, junto com a atual diretoria, que é o Wesley, da formulação do próximo orçamento. Tá? E uma coisa assim, qual é a função, né, desse gestor executivo? Hoje, a turma, gestor, tem que ter gestor. Então, gestor executivo, como o Rodrigo Caetano, é o seguinte. Mano, diretor, tá, Paulo, fechamos a lista, é essa. Olha, você quer o lateral direito, Zezinho Paraíba. Ok, olha, ele custa tanto, dá para trazer. Se amanhã a Transamérica resolver mudar tudo, sair do futebol, sei lá, fazer alguma coisa lá, e tiver que fazer uma grande reformulação, as melhores entrevistas do Belo não vão valer nessa decisão. O mundo hoje é assim. Hoje não. O mundo hoje é assim. O vendedor, que na história foi o cara que mais vendeu na empresa, mais vendeu, mais fez, mais... Se ele não bate meta um mês, no segundo, no terceiro mês, ele não bate, ele vai embora. O mundo tá assim, é cruel. Empresas de alta performance. Essa é a regra da coisa, que serve para o futebol, serve para a comunicação, serve para tudo. Entendeu? Nós tivemos um amigo que foi demitido na volta da licença paternidade. Você sabe disso? Sim. Então é assim, a gratidão existe, a gente vai ser grato. No Corinthians, a gratidão tem um lugarzinho especial, memorial. Caso a Grazi é totem agora. A Grazi é totem. Quem já foi no Memorial do Corinthians, tem os totem. Quem está nos totem? Edilson, Sócrates, Casagrande, Ronaldo Fenômeno, Grazi. E aí, quando você está num patamar acima, você vira busto. Então tem o busto do Marcelinho. Aliás, Marcelinho foi infeliz, né? Todo doidinho por causa da homenagem, que ele não teve uma homenagem igual ao Fábio Santos. Tá bom. Mas, Marcelinho, você tem um busto no Corinthians, cara. Você está eternizado lá. Tem busto pro Marcelinho, tem busto pro Basílio, tem busto pro Zé Maria, tem busto pro Luizinho, pequeno polegar, busto pro Ronaldo Giovanelli. Então a gratidão, ela é sintetizada lá. Mas agora a gente não está falando de gratidão. Ó, eu vou embora, você fica aí. A gente está falando quem tem que... Eu vou embora, você fica aí, porque eu tô lendo as mensagens aqui, a galera tá me xingando, tá falando que você tá me jantando, que não sei o quê, que eu tenho que sair, que eu tenho que ir embora. Então, ó, vocês não querem que eu fique aqui? Tchau, abraço. Não. Pô, volta aí, mano. Ô, Belo, volta aí, pô. Cacete. Vamos ler um superchat aqui. Hoje tá quente o bagulho. Roberto, R$5. Ó, gente, é assim, ó. Eu aprendi uma coisa, né? E não faz tanto tempo, não, sabe? É assim, a gente tem que colocar onde o Corinthians está na nossa vida. Em que lugar? Primeiro, não. Na minha vida. Família, trabalho, amigos. Corinthians. A gente discute a qual hora aqui, porque é um debate quente mesmo. O futebol é paixão. Mas desliga a coisa aqui, a vida, ó, a chave muda, meu amigo. Entendeu? Bom, vamos lá. Roberto mandou 5 aí. Volta aí, Belo. Quando alguém nos serve prestando um grande serviço, a gente agradece de todo o coração e diz, caramba, o Belo foi embora mesmo. E segunda-feira, hein? Quando alguém nos serve prestando um grande serviço, a gente agradece de todo o coração e diz tchau. Diz tchau quando tem que dizer tchau. É isso aí, a vida aí. Pô, o Belo foi embora mesmo, cara. Cadê o Belo?
Mandou mensagem aqui. Já deu tempo. Ah, tá. Não, aqui, 11h11, é verdade, já deu tempo aqui. Então é o seguinte, galera. Mas tá tudo certo, tá tudo bem aqui. Os bastidores do podcast Irmão. Então é o seguinte, galera, assim. O Rubão, inevitavelmente, seria escolhido pelo Augusto, o diretor estatutário. O Augusto está priorizando nos cargos de diretoria, que até agora já foram anunciados o Marco Polo no terrestre, quem mais? O Rosala foi logo na campanha, foi informado, né? Que é seu diretor, já está trabalhando. Ele está colocando os caras que ele tem confiança. Cargo cargo estatutário é cargo de confiança, da confiança do presidente. Então ele tem que ter os amigos lá, os caras que ele pode confiar. Entendeu? O que importa é o dia a dia. Quem toca o dia a dia, aí sim. O que importa no dia a dia é o gestor. E eu torço muito, viu, gente? Eu torço muito para que o escolhido seja o Rodrigo Caetano, porque ele é o melhor no mercado. É o melhor, não tem outro. Não tem outro. O Alexandre Matos é negociador, é comprador e vendedor de jogador. Não é gestor. Nós precisamos hoje... se eu fosse um sheik árabe e comprasse o Corinthians, eu traria os dois. Eu traria o Rodrigo Caetano e traria o Alexandre Matos. Eles completam. Né? Porque o Alexandre Matos tem uma agressividade maior, ele tem uma abrangência boa no mercado, o cara conhece, tem aí uma rede de relacionamento, um network ferrado ele tem. Ele sabe, tem um jogador de 17 anos lá, não sei aonde, vamos trazer para cá. Hoje a gente gasta 2, 3 milhões, mas ele pode valer, daqui a 2, 3 anos, ele pode vender, pode valer 200, entendeu? Então é isso aí, ó. Rodrigo Santos, mandando 2, obrigado. Se renovar os velhos, Melo e Mano vão levar pressão, vão. É assim. Digamos que fiquem todos. Todos. A panela. Digamos que fique a panela. Tá? Vai depender de como a nova gestão vai fazer esses caras se enquadrarem. Mudar. Agora, esses caras são caras que vão se moldar, não vão mudar, não. Agora virão a chave, agora é sob nova direção, nós vamos agir diferente. Ó, acabou a panela, hein? Acabou a panela, não tem mais panela aqui e tal. Eu não acredito que isso vá acontecer. Então, Silvinho Caetano, se eu fosse o gestor, né? Então, mano, ó, é o seguinte, ó. A decisão é sua, mas eu entendo que o Castro, né? Nós temos aí, vamos renovar. O Fagner tem contrato, mas Fagner, olha, procura clube, né? Seu Gil, né? Seu Juliano, seu Renato Augusto. Quantos minutos, Scouter, tecnicamente, quantos minutos o seu Renato Augusto jogou esse ano? Quantos jogos a gente pôde contar com ele? Quanto tempo ele teve presente? Não foi muito pouco que esse cara performou esse ano? Ele entregou? O ano que vem dá para ser diferente? Não sei. Bom, é isso aí, galera. São 11h15, a gente já estourou aqui. Bom dia. Eu não estarei ao vivo aí, online ao vivo, né? Nos próximos dias. O Belo vai tocar aí. Mas é isso, é legal isso. O debate é isso mesmo. Isso aqui é um programa de debate. Não é um seminário, não é uma aula. Não, é um debate do qual eu sempre digo, vocês fazem, vocês é que dão o norte para o programa. Então é importante a participação de vocês e a participação em alto nível. Beleza? Valeu, galera. Boa semana e vamos ver o que vem aí. Quarta-feira tem jogo com o Curitiba, acho que isso, portão fechado, né? Porque, enfim, acabou. Para nós, acabou. Valeu?